Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Meu nome é Valmirene. Eu estou muito feliz por hoje estar trazendo o estudo da revista Compromisso, 12ª aula. Estamos já quase encerrando essa revista. E o tema é Jesus orienta seus seguidores. Eu estou muito feliz, dou glórias a Deus pela sua vida, por você estar aí presente. Isso só demonstra o quanto você ama a palavra de Deus e o quanto você tem fome e sede da palavra de Deus. Quero agradecer também pela vida da irmã Esther Nunes Dutra, a nossa diretora da Escola Bíblica Dominical, que fez um convite assim tão especial a mim. Quero agradecer também toda a liderança da igreja, todos que estão envolvidos nessa obra, né? Na pessoa do pastor Edgar também, que sempre tem apoiado esse trabalho. E eu gostaria de iniciar orando, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, que Ele venha se fazer assim presente e ministrando sobre as nossas vidas tudo aquilo que Ele deseja para esta manhã. Soberano Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez estudando a Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, por essas revelações expostas nesse estudo. Que o Senhor venha usar a minha mente, que o Senhor venha falar através da minha vida, através da minha boca, dos meus pensamentos, de todo o processar da minha mente, que possa ser usada pelo Senhor para trazer aquilo que o Senhor deseja ministrar no coração de cada um dos alunos que estão presentes, aqueles que entrarão em outras oportunidades, que o teu favor, a tua bênção esteja sobre nós. Olha, Pai, para cada pedido que é exposto aqui através da oração dos teus servos, dos teus filhos. Ó Deus, atende, ó Deus, a cada um conforme o teu querer, conforme a tua vontade, porque sabemos que nela, Senhor, temos segurança. Muito obrigada pela nossa igreja, muito obrigada, Deus, pelo nosso pastor que apoia, Deus, há tantos anos esse trabalho. Muito obrigada, Senhor, por esse aplicativo, pelas pessoas que estão envolvidas, Pai, nessa anunciação do teu reino, anunciação da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa diretora e toda a diretoria que compõe essa escola, desde os alunos aos professores que trabalham de forma tão zelosa, Deus, que sempre com um grande compromisso estão envolvidos nessa obra. Muito obrigada, Pai. Fica conosco, fala aos nossos corações, é isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Entre as muitas passagens nas Escrituras que descrevem o retorno, a segunda vinda de Jesus, Mateus 24 e 25, que são objeto de estudos dessa aula, sem dúvida alguma, é inigualável. Por quê? Porque vai se referir à anunciação da volta de Jesus pela própria boca do Senhor, né? Do Senhor Jesus. Tais capítulos são considerados, Mateus 24 e 25, são considerados capítulos assim escatológicos, que vão tratar de acontecimento das últimas coisas. E aí vai compreender, dentro desses dois capítulos, o último sermão narrado ali no livro de Mateus, dentre os 5 grandes sermões de Jesus, que vai falar de declarações sobre os tempos finais, o que irá acontecer, ou que tem acontecido, e como também Jesus teve como objetivo deixar um testamento para os seus discípulos. E que testamento é esse? De esperança. E não só para eles, os discípulos, mas para nós nos dias de hoje. Então, a seção desses 2 capítulos é denominada de sermão profético em razão do seu conteúdo. E dentre os estudiosos, eles é comum eles dividirem esses 2 capítulos em 3 abordagens interpretativas básicas. O capítulo 24 vai falar da destruição de Jerusalém e da vinda do Senhor Jesus. A segunda abordagem é que vai falar que todo esse sermão que compreende o capítulo 24 e 25 de Mateus, se relaciona
com a vinda final de Jesus. E a terceira abordagem é que contém uma mistura de acontecimentos de um futuro próximo e de um futuro distante. Aí eu gostaria de ler com os irmãos a passagem do capítulo 24, nos versículos 32 a 35, que tem como título a parábola da figueira, que diz o seguinte: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, esta declaração de Jesus, quando ele fala que esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam, está bem no meio do sermão escatológico, que encerra assim a descrição dele a respeito do que haveria de acontecer. Então, ele vai falar dos sinais que prenunciariam a sua vinda. Vai falar de guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos, perseguição aos cristãos, apostasia de muitos, que é a renúncia da fé, muitos abandonariam a fé, o surgimento de falsos profetas, e vai falar também que o evangelho seria pregado no mundo todo antes que chegasse o fim. Então, todas estas coisas se referem àqueles sinais do início, né, das dores, como a palavra de Deus revela. Então, são sinais que visam dizer que tudo aquilo que Jesus falou é certo e que a sua vinda era certa. Então, o objetivo de tais sinais era confirmar que Jesus é Filho de Deus e que as palavras que ele pronunciava ou que pronunciou sobre a sua vinda, sim, que ele voltaria em glória, de forma visível, pública para julgamento, sim, aquilo haveria de acontecer. Então, o que vai servir de chave para o nosso entendimento? Aquela declaração de Jesus a respeito dos sinais da sua vinda. E aí, Jesus vai se utilizar da figura de uma figueira, né, que nós lemos aqui, que os judeus... em Jerusalém era muito comum a árvore figueira. Então era uma coisa comum visualizarem a figueira. Então Jesus vai se utilizar da figueira, dizendo que quando vocês observam que as folhas da figueira começam a brotar, seus ramos renovarem, vocês já entendem, vocês já sabem que o verão se aproxima. Então, toda aquela renovação da figueira anunciava a chegada do verão. E aí Jesus vai fazer essa comparação. Da mesma forma, quando vocês virem todas estas coisas acontecendo, se remetendo àqueles sinais que eu já elenquei aqui, guerras, rumores de guerra e etc., à semelhança do prenúncio do verão pela renovação das folhas da figueira, vocês também saibam que a minha vinda está próxima. E aí, baseado nesse contexto que nós lemos da parábola da figueira, o autor da revista, ele vai tirar o texto áureo da nossa lição, que está lá narrado em Mateus 24:34, que diz que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade, estas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. E eu quero ler com vocês, vamos retornar um pouquinho, lá em Mateus de 1 a 8, que diz o seguinte, Mateus 24, de 1 a 8. Jesus saiu do templo e, quando caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, Jesus, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras.
Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Então nós vamos ver que os discípulos, assim, ali no Monte das Oliveiras, eles se admiram, eles ficam admirados com a grandiosidade do templo estabelecido ali em Jerusalém e vão assim chamar a atenção a Jesus sobre aquele templo e as esplêndidas construções que era composto o templo. Então, mas para surpresa dos discípulos, Jesus vai dizer assim, olha, eu lhes asseguro que tudo aqui está para ser destruído. Então, surpreendentemente, né, com aquela fala de Jesus, eles olham para o templo admirados porque aquele templo se projetava como um templo forte, invencível. E quem imaginaria que seria arrasado pelos romanos 40 anos depois daquela declaração de Jesus, confirmando aquela declaração? E aí, lá no verso 3 do capítulo 24, nós temos a pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Dize-nos, Senhor, quando, pois, acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Então, Jesus vai fazer toda aquela declaração, falar dos sinais, e aí ele dá a resposta, né, que bem mais à frente, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E eu não sei você, mas quando eu li isso me saltou os olhos e eu fiz a seguinte pergunta: que geração Jesus se referia? Então, quando a gente pega o termo geração, geralmente é entendido como determinada raça, e há alguns estudiosos que afirmam que essa geração que Jesus se referiu era a do povo judeu. Mas também esse termo geração pode ser entendido como determinado tipo de pessoas, e há alguns outros estudiosos que afirmam que esse determinado tipo de pessoas está fazendo alusão, está se referindo àquelas pessoas que estarão vivas quando acontecer a vinda efetiva de Jesus para julgar o mundo. Mas quando nós observamos que esse texto não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, sendo uma resposta de Jesus a seus discípulos, e se observarmos essa expressão de modo simples, natural, ele está se referindo às pessoas que estavam vivas, né, naquela época, na época de Jesus, e vai compreender daquele período de Jesus até a morte efetiva assim, de todos os discípulos. Então, que fique muito claro que tudo isto, esse termo é tudo isto, essas duas palavras remetem àqueles sinais que eu já falei, tá? Mas que não vão fazer referência à consumação dos séculos propriamente dita. Então, todos os sinais naquele período que compreendeu a declaração de Jesus até a morte dos discípulos, de alguma forma aconteceu, tá? E essa geração se referia à época de Jesus e dos discípulos quando vivos. De alguma forma, e nós vamos ver isso na palavra de Deus, os judeus, o povo daquela época que estava vivo, foram testemunhas oculares da perseguição aos discípulos. Os primeiros cristãos também sofreram forte perseguição, todos nós sabemos muitas características cruéis daquela perseguição, né? Nós vamos observar também que Jerusalém ele se coloca em rebelião contra os romanos e são assim destruídos, Jerusalém foi arrasada. Há presença de epidemias, de fome, narrado lá no livro de Atos, no capítulo 11, nós vamos verificar que os discípulos, eles promovem, eles organizam uma coleta para o povo da Judéia, por causa da fome. Nós vamos ver também na palavra de Deus apostasias, que é a renúncia da fé, surgimento de falsos profetas, é o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, lá em 2 Tessalonicenses, alertando as igrejas quanto à vinda desses falsos profetas, trazendo um ensino errado, distorcido da verdade. Então, os sinais
eles iniciaram, houve o cumprimento desses sinais naquela época. Aquela geração viu os sinais que Jesus predisse e tais sinais não cessaram, eles continuaram a acontecer. E nessa época atual, nós conseguimos visualizar esses sinais de forma mais intensa e mais frequente. Essa é a diferença. Agora, Jesus ali não se referia à consumação dos séculos, até porque o único que tem a data e a hora dessa realização é o próprio Pai, é o nosso Deus. Então, a segunda vinda, para muitos, um assunto desacreditado, mas há aqueles que creem, sim, mas vivem como se ele jamais fosse voltar, como se jamais Jesus retornasse. Então, a primeira lição geral que nós retiramos aqui no início do capítulo 24 é que Jesus vai nos apresentar uma advertência contra o engano. As palavras de Jesus são: vede que ninguém vos engane. E isso é significativo, né? Até porque é o primeiro sinal que Jesus aponta para a sua segunda vinda, com o surgimento dos falsos profetas, promovendo assim um falso evangelho, sobretudo nos últimos dias. Então, a segunda vinda de Jesus será precedida por um abandono da verdadeira fé, o engano religioso vai estar em alta, novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. Agora, quanto ao tempo, ninguém sabe o retorno, a consumação de fato, o retorno de Jesus. E aí eu quero ler com vocês Mateus 24, 37 a 39, que diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus voltar à humanidade, os homens estarão, assim como estiveram os homens da época de Noé, desatentos, absorvidos em suas próprias atividades, em seus próprios desejos, né? E aqueles homens da época de Noé, eles estavam surdos às orientações e às repetidas advertências de Noé, uma vez que eles se recusavam a crer que haveria o dilúvio. No entanto, o dilúvio ele aconteceu, ele veio de forma súbita, apesar de muitos anos Noé falar sobre ele, que ele ocorreria, né? E o Senhor Jesus vai fazer também esse paralelo dizendo que assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a palavra de ordem de Jesus aos seus discípulos e a nós hoje é: vigiai. Esse é um elemento que o mestre insiste que observemos, até porque ele conhece a nossa natureza e ele vai então nos armar com exortações poderosas para que examinemos o nosso próprio coração a fim de que estejamos o quê? Vigilantes, atentos. Então, os verdadeiros cristãos, eles funcionam como? Como atalaias, aqueles que observam, aqueles que vigiam. O dia do Senhor virá também como um ladrão. O ladrão não avisa, e até porque se avisasse, né, o dono da casa manteria uma segurança muito maior em relação à sua casa. E por isso os crentes devem se esforçarem para estar sempre de prontidão, comportando-se como sentinelas de um exército em território inimigo. Jesus vem de surpresa, sem avisar. E aí, o que o Senhor Jesus faz para ilustrar e para assim dar um entendimento pleno de tudo isso que ele estava falando? Através de 3 parábolas. E aí, essas 3 parábolas vão falar sobre o juízo final e vão ilustrar então tudo isso que Jesus falou. E eu gostaria que os irmãos, depois dessa aula, na primeira oportunidade, que os irmãos lessem essas parábolas. E eu vou fazer algumas considerações de cada uma delas. A primeira parábola é a parábola que contrasta 2 servos, está narrada lá em Mateus 24, 45 a 51. Então, um dos servos é fiel e prudente e o outro é mau. Então, o verdadeiro caráter do servo mau, ele é evidenciado
quando o senhor, o seu dono, ele precisa se afastar por uma temporada. Então, esse servo mau, ele vai dizer assim para si mesmo: vai demorar, ele não vai voltar tão cedo. E aí, o servo mau, ele pega aquela ausência daquele seu senhor como uma oportunidade para se livrar das suas responsabilidades. Fez o que seu coração mau lhe propôs, lhe sugeriu, simplesmente porque não havia ninguém que o observasse, que o supervisionasse, e também porque ele não possuía um senso de responsabilidade. Né? Ao passo que o servo, o fiel, compreendeu que com a ausência do seu senhor, ele precisava trabalhar ainda mais, estar mais atento de como ele era, do que ele colocava como atenção anteriormente. Pois ele sabia que mesmo que o seu senhor demorasse a retornar, no fim, quando ele retornasse, ele precisaria prestar contas. Só que os dois foram surpreendidos, né? Porque o Senhor, ele volta antes do previsto, de forma inesperada, e aí aquele mal, o servo mau, ele é desmascarado, seu castigo é severo, e a recompensa do servo fiel é generosa. Ele é promovido a uma posição mais alta de autoridade e honra, e isso vai ilustrar a recompensa eterna que aguardam a todos os cristãos fiéis. A mesma graça que nos salva é a mesma graça que nos ensina a renunciarmos às impiedades, às paixões mundanas, a viver de modo sensato, de modo justo e piedoso, nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, que é o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a lição que é ressaltada nesta parábola é que o retorno de Cristo ele é iminente e ocorrerá assim, a qualquer momento, então precisamos estar prontos e vigilantes, atentos. Só que Jesus também vai ilustrar aos seus discípulos sobre a parábola das 10 virgens. Então, a parábola dos 2 servos que eu mencionei e das 10 virgens, elas andam de mãos dadas, enfatizando aspectos diferentes de uma mesma lição, de uma lição que é central. A dos servos nos ensina que não devemos supor que Cristo adiará seu retorno, mas que precisamos estar aqui, preparados. Já as 10 virgens vai enfatizar que estar preparado para o retorno de Cristo a qualquer momento significa também que não devemos ser pegos de surpresa caso ele realmente se atrase. Enquanto esperamos, então precisamos ficar de que forma? Fiéis, permanecermos fiéis às nossas responsabilidades. Então, a fim de ilustrar que devemos estar preparados, Jesus conta a parábola das 10 virgens. E aí eu quero contar rapidamente como era o casamento à época de Jesus, como era o trâmite, como acontecia. Do noivado ao casamento, se dividia assim, em 3 fases. E quando Jesus vai fazer essa parábola, vai contar essa parábola, ele faz alusão à última fase do casamento, que é a cerimônia, onde é oferecido um grande banquete e a partir dali os noivos, passam a viver juntos. Tá? Quando se marcava a data do casamento, fazia-se toda aquela preparação para aquele grande banquete e 10 moças eram escolhidas para serem as damas de honra ou madrinhas. E na cultura, naquela época, somente moças solteiras poderiam atuar como madrinhas, vamos colocar assim. E o casamento ele acontecia próximo da noite, ao anoitecer. Tochas eram acesas, que representam as lâmpadas. Né? E no dia do casamento, aquelas 10 madrinhas, elas acompanhavam com as suas tochas acesas a noiva até o local da cerimônia. Com a chegada do noivo que se iniciava a cerimônia propriamente dita. E essas madrinhas, elas saíam, se retiravam, iam até o noivo e conduziam o noivo até a noiva. Então, ser assim, chamada para ser uma madrinha era uma honra muito grande e
elas se preparavam. Se uma madrinha fosse despreparada ou em razão de seu despreparo elas não pudessem entrar na cerimônia e participarem assim do banquete, isso era uma preocupação das jovens daquela época. Então, Jesus descreve um grande casamento com um grande banquete nupcial. Os noivos, eles provêm de famílias muito importantes, se trata de um evento altamente significativo. O noivo, porém, ele se atrasa. Não sabemos, Jesus não vai dizer o motivo, mas ele se atrasa. E aquelas 10 damas, aquelas 10 virgens, aguardando a chegada do noivo, elas adormecem. Elas sentem sono e dormem. Então, metade daquelas moças, elas prevenidas, elas levam uma reserva de óleo. Porém, metade delas não. Então, quando o noivo chega, é anunciada a chegada do noivo, aquelas que não tinham levado suas reservas de óleo pedem para as outras emprestado. Só que as outras falam, olha, se nós entregarmos para vocês, dividirmos o óleo que temos, vai faltar para todas nós. Vão, comprem óleo. Né? Então, nós vemos que aquelas lâmpadas acesas, sem o óleo, não poderiam ser acender as tochas, aquelas lâmpadas, sem o devido óleo, sem o devido preparo, né? E elas não poderiam se executar a simples tarefa que lhes cabia. Então, a igreja visível, a igreja terrena, encontra-se nessa mesma condição. Todos os seus membros são chamados de cristãos, mas nem todos têm a graça e receberam um novo nascimento, apesar de todas as pregações, de todas as orações, de todo o esforço missionário para anunciar o evangelho. Muitas dessas pessoas que se dizem cristãs se encontrarão mortas em seus delitos e pecados. O noivo, quando Jesus vai contar a parábola, ele chega à meia-noite e aí ele deseja realizar logo a cerimônia, e até porque tudo estava pronto. Os convidados aguardavam a chegada do noivo, mas aquelas 5 virgens que não tinham levado a reserva de óleo, elas estavam ausentes. E aí aquelas que estavam preparadas com as suas tochas acesas, elas entram com o noivo ao banquete nupcial e a porta é fechada. Então, quando aquelas que não se prepararam, que foram negligentes, que não pensaram que precisariam de mais óleo para manterem suas tochas acesas, retornam, elas vão pedir ao noivo, deixe-nos entrar para a cerimônia. E ele vai olhar para elas, o noivo, e dizer, não as conheço. Infelizmente, assim também será quando Jesus voltar. Ele encontrará parte de seu povo em um estado de sonolência, em um estado de despreparo. Então, na hora em que ninguém imaginar, o mundo surpreso será intimado a comparecer diante do Rei dos Reis. Então, a lição central nos vai dar a seguinte ordem dessa parábola das 10 virgens. Estejam preparados. Só que Jesus também vai contar a terceira parábola, que é a parábola dos talentos, está narrada lá em Mateus 25, 14 e 28. E aí nós precisamos entender que essas 3 parábolas, elas se interligam a fim de nos oferecer um entendimento assim fechado, completo daquilo do que é ser fiel até o fim e aguardarmos o retorno de Cristo. Então, a parábola dos 2 servos elogia a virtude daquele servo que nutre a expectativa pelo retorno de Cristo. Já a parábola das 10 virgens é uma lição sobre esperar o retorno de Cristo pacientemente, de forma prudente. E a parábola dos talentos é um lembrete de que precisamos continuar trabalhando enquanto vigiamos, enquanto aguardamos de forma diligente, enquanto não ocorre o retorno de Jesus, precisamos trabalhar. Então, nessa história da parábola dos talentos, um homem rico viaja para um lugar distante e ele vai nomear dentre os seus servos 3 para administradores de partes específicas de sua riqueza, até que ele retorne. Então, 2 servos vão investir aquilo que receberam e são capazes de dobrar suas partes. O terceiro servo, ele enterra o seu tesouro e assim ele não
consegue nenhum tipo de lucro daquilo que lhe foi confiado. Então, esta parábola nos lembra que, independentemente se Cristo voltar cedo ou tarde, ele quer nos encontrar ocupados, trabalhando em sua obra, utilizando-nos dos talentos que ele nos ofereceu, nos presenteou. Então, nós vamos verificar que há um equilíbrio necessário aí com a informação dessas três parábolas: vigiar, aguardar pacientemente e trabalhar. E o autor da revista ele vai nos apontar uma coisa muito interessante, que cada um de nós teremos de prestar contas pelos talentos que Deus nos deu. O primeiro servo, ele recebeu 5 talentos, o segundo 2 e o terceiro 1. Um talento não é uma moeda, mas uma medida de grande valor. Um talento representava uma quantia, só um talento já considerava uma quantia, já era uma quantia assim considerável. Então, cada servo recebeu a responsabilidade que correspondia ao seu caráter e à sua habilidade. Então, a ênfase dessa parábola, a dos talentos, está no vigor com que os 2 servos fiéis se dedicaram àquela responsabilidade assumida. Sem saber quanto tempo demoraria o seu senhor a retornar, começaram a trabalhar imediatamente, negociando, investindo. Ambos tiveram o resultado dobrado do valor, oferecido a eles. Mas aquele terceiro, ele não fez nada, além de esconder o dinheiro ou aquele talento do seu senhor, se consolando que ele estava o quê? Com medo de acabar perdendo, e para evitar o risco financeiro, ele guarda aquele talento. Mas, na verdade, ele estava fugindo de seu dever. Quando o Senhor voltou, os servos fiéis foram elogiados e recompensados. E aqui o autor vai dizer que qual é o seu talento? Tá? A nossa fidelidade, desempenho com responsabilidade abençoa todos que nossa influência alcança. Então, qual é o seu talento? O que você faz com facilidade, que lhe dá muita alegria e abençoa a todos? Tá? Ou aqueles que estão com você. O problema é um ponto que o autor aqui apresenta, é que muitos querem talentos que apareçam, que deem ibope. Não estão assim interessados em executar com fidelidade aquilo que lhe foi confiado. Deus precisa que todos exerçam o seu papel no reino, a fim de que o todo aconteça, a fim de que muitos sejam abençoados. Então, quando o Senhor voltou, aqueles que dobraram, né, o valor que havia sido confiado a eles foram elogiados, recompensados. E de que forma eles foram recompensados? Com autoridade maior, com maiores oportunidades. E essa recompensa vai ilustrar claramente o céu. E eles ouviram as seguintes palavras: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, vem e participe da alegria do seu Senhor. Assim foram honrados por sua fidelidade. E assim que as Escrituras também vão descrever o juízo de Cristo. Cada um será compensado de acordo com o seu próprio trabalho, naquilo que Deus confiou. Não de acordo com os resultados, mas apesar deles. Não importa se será o resultado muito ou pouco, não nos compete saber dos resultados ou desejarmos ter excelente resultado. Nós devemos desejar, mas isso compete ao Senhor. Mas o interessante é que, apesar dos resultados, nós teremos uma grande recompensa. O terceiro servo chega e devolve e se justifica diante do seu Senhor, mas ele vai receber uma dura advertência. Tá? Então, qual é a ordem do Senhor Jesus para os seus discípulos? Trabalhem até que eu retorne. E o último ponto da revista é sobre o juízo final, que está narrado ali em Mateus 25, de 31 a 46. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos, que diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. E eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nua e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mas Jesus também vai dizer daqueles que estão à sua esquerda, né? Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E ele vai falar da mesma forma: porque tive fome, porque tive sede, porque fui forasteiro e vocês não me hospedaram. E eles vão perguntar, né? Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequenos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Nós vamos verificar aí, dentro desses versículos, algumas principais circunstâncias referentes a esse dia. Quem julgará? Será o próprio Rei dos Reis, será Jesus. Então, ser condenado por qualquer juiz já é algo terrível. Imagina ser condenado por aquele que desejava salvar. Quem será julgado? Todas as nações. Não haverá distinção entre rei, súdito, patrão, empregado. Não haverá denominação, tipo de igreja. Todos os que forem achados em Cristo serão postos entre as ovelhas à sua direita. E os que não forem achados em Cristo serão colocados à sua esquerda. O juízo final será um julgamento que trará alegria para aqueles que são fiéis a ele, mas aqueles que receberem as palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, serão rejeitados diante do mundo inteiro reunido. E aí o autor da revista vai pontuar essa última frase, que quando Jesus diz que qualquer atitude de alimentar, agasalhar, acolher, visitar, outras atitudes que se faça a qualquer um dos meus irmãos, que Jesus fala, na realidade estamos fazendo para o nosso Senhor e honrando o nome dele em nossas atitudes diárias. Então, Jesus ele vai falar para aqueles que estão à sua direita: quando eu tive fome, quando eu tive nu, quando eu estive preso, quando eu fiquei doente, quando vocês fazem isso aos meus filhos, vocês estão fazendo a mim. Quando ele fala dos menores, ele está apontando para aqueles que trabalham na obra do Senhor, porém não têm notoriedade, não têm um cargo assim altíssimo, não tem tanta visibilidade. Mas você que é irmão, observa a necessidade desse irmão e acolhe, e ajuda, e está junto, e ora, intercede e ajuda de alguma maneira. Todas as vezes que nós, como cristãos, fazemos isso aos nossos irmãos, nem que sejam os menores, Jesus vai falar os menores. Então ele está falando de intenção. Porque promover, fazer algo bom para aqueles que têm notoriedade, para aqueles que estão na mídia, para aqueles que dão ibope, que tem muitos likes, com a intenção do nosso coração, sermos também conhecidos junto com eles. Mas quando Jesus fala de menor, ele está se referindo àqueles que não pode oferecer nada a você, né? São aqueles que não tem como te recompensar. E está falando do coração genuíno de querer agradar o Senhor, independente de retorno. E ele fala assim: se vocês fizerem aos meus menores, aos meus irmãos pequenos, vocês estão fazendo a mim. E da mesma forma ele vai falar para aqueles que vão para o castigo eterno. Ele fala: olha, vocês não deram ouvidos àqueles meus pequeninos, àqueles meus filhos
que insistiram, que anunciaram o evangelho e vocês não se apropriaram do evangelho. Vocês tiveram oportunidade, mas vocês não deram ouvidos a essa oportunidade, não creram no que os meus filhos pequeninos falaram. Então, nós precisamos ter o seguinte entendimento muito claro, que as obras, porventura por nós praticadas e orientadas a que nós sejamos, tenhamos gestos de generosidade, bondade, tais obras por um justo não servem como fundamento para a salvação, mas refletem, aí sim, refletem o comportamento esperado daquele a quem Deus escolheu, incumbiu para uma missão de anunciar o evangelho a toda criatura, utilizando-nos dos nossos dons e talentos. E eu quero ler o finalzinho da conclusão, que diz o seguinte, da conclusão do estudo, né? Não podemos desperdiçar as oportunidades que nos aparecem de servir ao Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de todos nós. E a minha oração, o meu desejo, né, para a minha vida e para a sua vida, que tenhamos expectativa pelo retorno de Jesus, uma ardente expectativa por esse retorno, que o aguardemos com prudência, pacientemente e que nos utilizemos bem, né, como Deus espera de nós, tudo aquilo que Ele nos tem dado, que recebamos dEle, né, os talentos, os dons, e utilizemos bem esses talentos, esses dons que nós recebemos da parte de Deus na anunciação do Evangelho. E que para tanto Deus nos abençoe. Eu quero encerrar desejando a todos os irmãos, a todos que estão aí ao vivo, aqueles que irão ouvir esse estudo mais à frente, desejar que vocês sejam grandemente abençoados, que tenham um domingo muito feliz e abençoado, e eu quero orar para encerrar assim o nosso estudo, agradecendo a Deus por essa oportunidade, a nossa querida irmã Esther e a todos os irmãos que se dispuseram a estar hoje aqui. Querido Deus eterno Pai, muito obrigada pela Tua palavra, ela é rica, ela nos traz ensinos de valor eterno. Ó Deus, que nos apropriemos de todos esses ensinamentos para que pratiquemos, para que tenhamos uma vida reta diante de Ti, para que nos utilizemos, ó Pai, de todos os recursos que o Senhor nos concede, porque não somos nós, mas o Senhor usa-nos, ó Deus, para a Tua obra, que nós nos contentemos, nos alegremos com aquilo que o Senhor nos dá, que desejemos entender os Teus planos para a nossa vida, porque eles são planos de bênção, são planos de alegria, que nos utilizemos de todos os dons e talentos, seja um, sejam dois ou três ou mais, que o Senhor nos dá para que anunciemos, que sejamos, ó Deus, outdoor, móveis, anunciando, dizendo, olha, Jesus vai voltar e não tardará. Que nós sejamos ser luzeiros a refletir o Evangelho, aquilo que anuncia, aquilo que leva aos outros, aqueles que não te conhecem, a essência do Evangelho, Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e que voltará em glória, de forma visível, para julgar, e todos aqueles que se acharem neles terão a vida eterna e poderão entrar no céu com muita alegria. Pai, que isso seja uma verdade na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de todos aqueles que têm um compromisso contigo, que utilizemos bem de todos os talentos. Muito obrigada por todos os meus irmãos, por essa classe, por essa escola, por esse momento precioso. Obrigada pela minha igreja, Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Obrigada pela liderança, todos que estão envolvidos nesse ministério, nesse trabalho aqui da Escola Bíblica Dominical, pelo apoio que recebemos do nosso pastor Edgar, por sua esposa, por sua família. Deus, muito obrigada pelos professores, muito obrigada, Pai, eu só tenho que te agradecer. Ó Deus, muito obrigada, em nome de Jesus, amém.